Fala pessoal, tô de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Para você que tá chegando agora, muito prazer. Meu nome é André Luiz, se você não me conhece, chega mais, se inscreva no canal, deixa o teu like. Aqui a gente fala sobre futebol em geral, claro, sobre Fluminense prioritariamente, mas nas nossas lives noturnas, a gente fala sempre sobre Fluminense, sobre futebol brasileiro, competições internacionais. O mundo do futebol é sempre abordado aqui no nosso canal. Então, se você puder se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, viu? A Superbet, que é a patrocinadora oficial do Fluminense, também é parceira aqui do nosso canal. Já criou a tua continha na Superbet? Ainda não? Aproveita aí, cara. Vai que usa esse QR Code que tá na tela. Você pode ganhar até R$500 de bônus de boas-vindas, tá? Ou se você tá assistindo pelo celular, na descrição desse vídeo tem um linkzinho ali para você clicar. Vai lá, clica, faça o seu cadastro e receba até R$500 de bônus em dobro, bônus de boas-vindas para você. Tá legal? Nesse vídeo aqui eu vou te atualizar sobre dois assuntos. O primeiro é sobre a lesão do Martinelli. Martinelli tá fora do jogo contra o Corinthians. O último a sair, apaga a luz, hein? Rapaz, mas todos os times brasileiros estão passando por isso, né? O Flamengo já perdeu o Pedro, o Gabriel Barbosa, o Cebolinha e o Vinha. Já tem 3 titulares e um reserva, o substituto do ataque, já lesionado. O Botafogo também está com alguns lesionados. O Fluminense agora está acumulando um time inteiro. Serão 11 jogadores fora contra o Corinthians. 11, é um time inteiro. Entre titulares e reservas, serão 11 desfalques. E o Martinelli é mais um deles, eu vou passar em detalhes aqui para vocês, tá? A outra notícia é uma atualização sobre o Evanilson, que a gente falou na live aqui ontem à noite, e eu também trago novidade para você. Então se inscreva, deixa o like e compartilha esse vídeo para geral, tá bom? Vamos começar falando do Martinelli? Vamos lá. Não vou colocar na tela não, mas eu vou ler aqui para vocês a matéria que saiu no GE, tá? Martinelli sofre edema no tornozelo e desfalca o Fluminense contra o Corinthians. Lembrando, quem deu essa notícia aí em primeira mão foi o Vitor Lessa, tá, pessoal? E o GE confirmou. Volante deixou o gramado ainda no primeiro tempo do jogo contra o Grêmio. E ali piorou tudo, né? Não só pela saída do Martinelli, mas também pelo fato do Mano ter colocado o Keno no lugar dele. E mudado a formação tática do Fluminense, mudado a forma de jogar. E dali foi de mal a pior, o Fluminense piorou. Apesar de ter sofrido os gols no segundo tempo de bola parada, a saída do Martinelli foi um momento muito ruim no primeiro tempo, né? O volante Martinelli vai desfalcar o Fluminense neste sábado contra o Corinthians pelo Brasileirão. O camisa 8 sofreu um edema ósseo no tornozelo direito contra o Grêmio, tá? E já é ausência confirmada para o jogo de sábado contra o Corinthians. Olhando assim, edema ósseo, meu Deus do céu, grave? Não, não é grave, tá? O edema ósseo é na prática uma inflamação do osso. No caso de Martinelli, a situação não é considerada grave. É um quadro bastante comum em atletas. Por causa do impacto, tá, pessoal? Impacto, pancada, acaba causando um edema, uma inflamação no osso ali. A escalação dele contra o Grêmio, na terça-feira, ela não está descartada, tá? Então tá confirmada a ausência do Martinelli contra o Corinthians, mas contra o Grêmio a presença dele ainda não pode ser descartada. Pode ser que o Martinelli consiga jogar contra o Grêmio. Para você que quer a ausência dele, para você que estava reclamando do Martinelli, tudo bem, o Martinelli pode até não jogar. Mas o Nonato tem que estar de volta, né? Porque se você não tem Martinelli, não tem Nonato, o Alexander está sentindo dores no pubis, jogou tomando injeção no vestiário. E aí, vai jogar quem na volância ali? Vai falar André e Facundo Bernal. Facundo Bernal é o primeiro volante, o André também. Toda vez que o André foi avançado para jogar um pouco mais à frente, ele não se saiu bem. Então, assim, não dá para comemorar a ausência de um jogador que não está vivendo uma boa fase realmente, que é o Martinelli, mas já foi muito importante pra gente, inclusive na final da Libertadores do ano passado, onde ele fez uma grande apresentação, tá? O outro assunto desse vídeo, eu falei que esse vídeo ia ser rapidinho, pessoal, é uma atualização sobre o caso Evanilson, tá? Hoje, o Porto confirmou, já soltou documentação e tudo mais, o Fluminense já teve acesso, e o Porto vendeu o Evanilson ao clube inglês por uma quantia que pode chegar até 283 milhões de reais. Essa é a quantia que o Evanilson vale hoje no mercado europeu. Quase 300 milhões de reais. Dezão, quanto o Fluminense vai ganhar nessa bagaça? Então, os valores ainda estão em aberto, mas especula-se que o Fluminense vai ganhar com essa venda, com os 6% que ele tem, em cima dos 20% da Tombense.
mais aquele direito que ele tem por ter criado o jogador e tal, 14 milhões de reais aproximadamente é o que o Fluminense tem a receber, tá? Já recebeu quase 16 milhões de reais quando vendeu ele pro Porto, quando a Tombense vendeu ele pro Porto. Então o Fluminense vai tirar aí 10% do que vale o Evanilson hoje. O Evanilson vale quase 300 milhões de reais. O Fluminense vai ter tido um ganho total aí de quase 30 milhões de reais. É muito pouco, é muito pouco. Mas é importante deixar claro que essa venda do Evanilson, essa cagada que fizeram com o Evanilson na época, pelo menos essa não é a responsabilidade do Mário. O Mário, quando chegou, o Abade já não tinha renovado o contrato do Evanilson. E aí o Mário assumiu no meio do ano, porque o Abade rompeu, né? Não quis continuar nem até o final do ano. Quando ele foi tentar renovar o contrato do Evanilson, o Evanilson não quis mais, o empresário dele também não. Falou que trataram ele mal, menosprezaram ele e tudo mais. E aí o Fluminense ainda conseguiu salvar ali um percentualzinho, 20%, se não me engano. E depois acabando ficou com esse mais 6 aí, né? Então, assim, 30 milhões de reais é o que o Fluminense vai ganhar num jogador que hoje vale no mercado europeu 300 milhões de reais. Erros de gestões passadas começam a refletir hoje, né? Pelo menos tá pingando algum dinheirinho aí. Pelo menos vai pingar aí 14 milhões de reais, que querendo ou não querendo, bom ou ruim, é uma folha salarial. Mas a gente tem que melhorar muito as nossas vendas, né? Quando eu falo a gente, a instituição Fluminense. Independente se foi o Abade que errou, o Mário já cometeu erros na gestão dele em relação a isso também. A venda do Luiz Henrique, todo mundo sabe, acho que até ele reconhece que foi uma venda abaixo do valor que o Luiz Henrique vale. O Luiz Henrique hoje tá jogando demais. É o jogador mais intenso, mais incisivo do futebol brasileiro hoje. Para mim, o Luiz Henrique hoje é a seleção brasileira, tá? Tem vaga na seleção brasileira. Eu deixo a pergunta para você aqui. Luiz Henrique ou Rafinha? Ah, André, o Rafinha é titular do Barcelona. Tá bom, não perguntei de onde ele é titular. São os dois jogadores da mesma posição, ponta e direita. Se você pudesse escolher pro teu time, pra tua seleção, quem você escolheria? E o Luiz Henrique saiu do Fluminense, né? Então, assim, as vendas no geral no Fluminense, elas precisam melhorar. A gente sempre vende jogadores, no geral, nas últimas décadas, abaixo do que eles valem. Pelo menos o André agora vai sair por uma grana muito boa e essa venda do André realmente é excepcional. Tá? O André não foi vendido ainda porque a gente recebeu uma proposta de 25 milhões de euros e o Mário não quis, pediu 35. Ou seja, pode correr o risco de perder a venda por estar querendo mais. Então, pelo menos no caso do André, a gente não está pecando por omissão. Talvez tenha pecado, não é pecado a palavra, mas tenha pedido um pouco a mais e aí a negociação agora está parada. Mas vai sair. Se não sair por 35, 30, vai sair por 25. E aí vai se tornar a maior venda da história. Que todas as vendas daqui para frente sejam assim, nesse nível, no valor de mercado. Andrezão, eu não sei qual é o valor de mercado, só para você ter uma ideia. Entra no Transfer Market. Para quem acha que o Transfer Market não vale nada, o Transfer Market internacional, ele é utilizado como se fosse uma tabela FIP dos automóveis. Então, o Transfer Market é a tabela FIP dos jogadores de futebol. Ali, os clubes se baseiam para fazer as suas contratações. Quando o Fluminense vai contratar um jogador uruguaio, ele vai lá no Transfer Market e vê o valor de mercado dele, quanto tempo resta de contrato, quanto é a multa. E a partir daí abre as negociações. Todos os clubes fazem isso, tá? Então, por exemplo, vou chutar aqui, Alexander, que eu estava vendo os valores de mercado dos jogadores do Fluminense ontem. O Alexander vale hoje 8 milhões de euros. Caso o Alexander seja vendido, Alexa parar. Eu falo Alexander, ela acende. Ela acha que é com ela. O Alexander vale 8 milhões de euros. Se o Fluminense receber uma proposta, ele não pode vender o Alexander por um valor menor do que esse. Se o valor de mercado dele é 8 milhões, ele pode vender por mais, nunca por menos. Entende? Então, toda vez que você quiser saber se um jogador ele foi bem vendido ou mal vendido, olha o valor de mercado dele. A partir dali, você passa a ter uma referência legal. Tá bom? Falei que o vídeo ia ser curtinho, 9 minutinhos. Se você puder deixar o like e se inscrever no canal, eu fico muito grato a você. Tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo ou live aqui no canal Sentimento Tricolor. Tamo junto, galera. Forte abraço. Saudações tricolores. Vence o Fluminense.